Mundiais. Agora eu queria ter com você o nosso tempo de reflexão da palavra. Eu quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma reflexão em cima do texto que se encontra no livro de Lamentações, no capítulo 3, do versículo 18 até o versículo 25. Lamentações 3, 18 a 25. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante no absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Deus, que nessa noite, por intermédio dessa palavra, o Senhor esteja trazendo consolo à nossa alma. Num tempo tão difícil, num tempo atípico, na nossa história como nação, nos encontramos nessa situação difícil, complicada. E o nosso coração desanima, o nosso coração fica inquieto. E muitas pessoas podem até mesmo ter a esperança no Senhor encerrada. Então que essa palavra, ó Deus, nos traga esperança e graça num tempo como esse, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Nós lemos um texto do livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 18 a 25. O livro de Lamentações, ou como diz algumas versões, Lamentações de Jeremias, foi um livro escrito pelo profeta Jeremias, o profeta que antecede o livro de Lamentações. Esse livro de Lamentações, como o próprio termo, como o próprio título nos fala, é um livro de lamento, era um tipo de literatura, era um tipo de musicalização da época, em que se havia a marcação do lamento, do desalento, do desconsolo, do pranto, do choro. O livro de Lamentações é um livro triste. O livro de Lamentações, apesar de nós conhecermos várias músicas felizes e alegres sobre alguns textos do livro de Lamentações, o livro de Lamentações ele ocorre, ele é escrito no momento em que o profeta ele presencia a destruição de Jerusalém pelos babilônios. E essa destruição, ela teve como causa o pecado que o povo praticava e cometia. Jeremias, um dos grandes e mais conhecidos profetas da Bíblia, tanto que ele vem após Isaías, depois então Jeremias, um dos grandes profetas, ele inicia seu ministério profético por volta do ano de 626 a.C., quando tinha em torno de 20 anos de idade. E o ministério profético de Jeremias foi um ministério extremamente difícil, extenuante, desafiador. Ele inicia o seu ministério profético com a promessa, vindo da parte de Deus, de que apesar dele proclamar a palavra, apesar dele falar a palavra do Senhor, aquele povo não iria se converter.
ele profetizaria, falaria, o seu coração arderia, as palavras sairiam de sua boca, ele guardaria no seu coração a expectativa de uma mudança no coração do povo, mas Deus ele dá a certeza a Jeremias de que, independente da palavra que saísse da boca daquele profeta, o povo não se arrependeria, ele não se converteria. O povo estava num estado irreparável. Deus, inclusive, no livro do profeta Jeremias, em 3 vezes em que Jeremias se propõe a orar pelo povo, Deus o proíbe de fazê-lo. Olha, se você orar, Jeremias, eu não vou ouvir a sua oração. Sua mensagem ela foi rejeitada, entre outras coisas, pela extrema religiosidade dos habitantes de Jerusalém. Porque eles acreditavam que pelo simples fato de cumprirem as exterioridades da lei mosaica, estavam justificados. Não precisavam se preocupar com questões de moral, de justiça, com santidade, com espiritualidade genuína, verdadeira, porque a exterioridade da religiosidade que eles praticavam parecia ser suficiente para que a consciência deles diante de Deus estivesse bem. E o que acontece então após o ministério profético de Jeremias? O pior acontece. Os babilônios invadem Jerusalém, matam, destroem, roubam, derribam o templo, roubam todos os seus utensílios. E o que Jeremias vê quando escreve Lamentações é o seu povo que estava sendo levado cativo simplesmente porque não tinham ouvido a voz de Deus. E o que nós encontramos então no texto de Lamentações é um retrato, é uma radiografia de como está o coração de Jeremias naquele momento, vendo toda aquela desgraça, vendo toda aquela perseguição, aquela destruição, tudo o que estava acontecendo com o povo, com a sua terra, com a sua pátria, com a sua nação, como ela estava sendo saqueada, como ela estava sendo violada, como ela estava sendo despedaçada. Então nós lemos o livro de Lamentações e entendemos que de fato o coração de Jeremias está profundamente quebrado, devastado com tudo que tem acontecido. Olha, eu entendo que nós estamos passando por uma situação muito difícil na questão da saúde pública, na questão da economia, na questão política, na questão espiritual também. Nós, como igreja, estamos desviando os nossos olhos para aquilo que deve ser a esfera de ação da igreja, que é a espiritualidade das pessoas. Nos preocupamos com toda a razão com a saúde física, nos preocupamos com toda a razão com a política, mas muitas vezes nós estamos fazendo uma autocrítica, uma autoavaliação de como está a nossa espiritualidade, assim como aquele povo lá em Jerusalém, no ano 600 a.C., não estava fazendo essa análise crítica da sua relação com Deus. E apesar de eu achar que em determinados aspectos nós podemos relacionar aquilo que vivenciou Jeremias, de uma nação em xeque, de uma nação sendo terrivelmente provada, a situação de Jeremias, na época, era uma situação muito pior do que aquela que estamos vivendo hoje. Uma situação de guerra, de invasão, é sempre uma situação pior. Mas nós não podemos negar que o nosso coração, por várias vezes, por várias razões também, ele se sente tão desalentado quanto o coração de Jeremias. Não precisa ser uma invasão militar, não precisa ser algo como a destruição de uma nação, simplesmente o fato do nosso coração
não conseguir lidar com determinadas provações, com determinadas questões, frustrações, problemas, dificuldades, perdas, sonhos encerrados, coisas que se despedaçam na nossa vida, e o nosso coração entra também nesse mesmo estado de lamento que Jeremias estava. E Jeremias, então, a partir do versículo 18, ele fala um pouco sobre o estado da sua alma, como ele se sente. Ele começa falando sobre a maneira como ele sente perder a sua força. Ele já diz: já pereceu a minha glória. Jeremias, ele se sente completamente incapaz, impotente, não pode fazer nada, não lhe restou vigor, não lhe restou saúde, ele se sente fraco e com a certeza da morte. Se sente caído e não tem forças para se levantar. Olha para si mesmo, olha ao seu redor, para a sua família, para os seus amigos, para o seu povo, e ele em lugar algum consegue encontrar a solução para esse sentimento, e que para ele era muito real, de que ele estava completamente sem forças, esgotado. Tudo que havia no coração de Jeremias, a sua luta parece que tinha chegado ao termo, tinha se encerrado, completamente fragilizado, enfraquecido e sem fazer absolutamente coisa nenhuma. Ele perdeu toda a sua força. Jeremias também se descreve como aquele homem cuja esperança em Deus acabou. Olha como essa descrição que Jeremias faz sobre ele é muito forte. Versículo 18, parte B: a minha esperança no Senhor acabou. A que ponto chega um profeta, um homem de Deus, usado por Deus para falar ao povo? Seu sofrimento, sua angústia, chega a ponto dele falar que pereceu a esperança no Senhor. Ao olhar para as circunstâncias, para si mesmo, para tudo que tem acontecido, para as expectativas de um futuro que não mais existia, quando a vida simplesmente perde todo rumo, todo sentido, Jeremias, ele está sendo muito sincero quando diz que ele não consegue ter mais esperança. Para Jeremias está tudo acabado, tudo chegou ao fim, não há mais o que se fazer, não há mais o que decidir, não há como mais colocar as coisas no rumo certo, não há como fazer a vida caminhar naquele rumo que deveria ter então até aquele momento caminhado. Tudo parece se desfacelar, se destruir, se acabar. E Jeremias, ele sente que não pode fazer absolutamente nada. Ele se sente como de fato ele estava naquele momento, no começo do livro de Lamentações, se assentando num monte, olhando para o desfecho da sua nação, para ver aonde deu aquela história, sendo um espectador, alguém que não pode fazer absolutamente nada. E ele ainda manifesta no versículo 19 as suas grandes lembranças. Ele lembra das suas aflições. Ele lembra que se alimentou durante muitas noites, durante muitos dias com um choro, sozinho, solitário, chorando, por não ser atendido e ouvido pelo povo mediante a pregação da palavra do Senhor. E ele sabia que aquilo não daria em boa coisa, e quantas vezes ele não chorou, e ele então se lembra desse choro amargo de um povo que não ouvia aquela mensagem. Ele lembra também do absinto, uma bebida amarga, que fala de como a vida tinha se tornado para ele especialmente dura, difícil de engolir, difícil de provar, difícil de viver. E nós não estamos falando do ímpio, nós estamos falando do grande profeta Jeremias. Quantos homens se dizem homens de Deus e propagam um evangelho onde não há rudeza na vida,
onde não há dificuldade, onde não há provação. Jeremias, na perspectiva e na ótica desses profetas da teologia da prosperidade, nem crente era, porque ele é um homem que se alimentava das suas lágrimas e um homem que tomava o absinto da amargura da sua vida. Ele lembra do veneno, ele diz no versículo 19, das dores, das perseguições, das coisas que fizeram extremo e grande mal à sua alma, que machucaram ele por dentro, que trouxeram dor. Jeremias é um homem de Deus, mas Jeremias é humano, ele é um ser humano como nós. Assim como todos nós nos machucamos, magoamos, nos ferimos, porque perdemos alguém, porque as coisas não saem como nós esperamos, porque elas não acontecem da maneira como nós planejamos, e as coisas então vão invadindo a nossa alma, as pessoas nos ferem, nos traem, nos abandonam, faz tudo contra nós, a vida é dura para conosco, e Jeremias ele está sendo sincero ao declarar que o coração dele se sente amargurado, que a mente dele se sente turbada pela dor, pelo absinto, que ele se alimentou muitos dias, única e exclusivamente pelas suas próprias lágrimas, chorando sozinho, solitário. Quem nunca passou por isso? Quem nunca teve este tipo de sentimento? E ele fala então, versículo 20, sobre o seu abatimento. Minha alma continuamente se lembra disso e se debate dentro de mim. Tudo que ele pensa, tudo que ele lembra é da aflição e tudo parece indicar para uma direção. A vida dura e difícil que ele estava tendo. O versículo 20 ele diz, eu sempre penso nisso. Sempre, essas coisas sempre vêm à minha mente. E a nossa vida é assim, amados, quando estamos passando pelas nossas dificuldades intensas, pelas nossas lutas, as coisas que primeiramente vêm à nossa consciência são os momentos e aquelas circunstâncias que tornaram a vida ainda mais difícil. E vem o medo de que ela se torne tão ruim ou até mais ruim do que um dia ela já foi. Esquecer é difícil, tudo se torna um enfado, e por causa do peso da dor que ele carrega, se torna difícil olhar para frente com algum tipo de esperança. Mas eis que surge então, no coração do profeta, aquela luz que brilha, que insiste em brilhar, não por causa do coração de um profeta, não por causa do desejo do coração daquele homem, mas simplesmente por alguém que é infinitamente maior do que o profeta. Guarde isso, amado, no seu coração. Existem coisas em nossa vida que nós devemos lembrar para que o nosso coração se manifeste de uma esperança genuína e verdadeira. Não é esperança tola, não é esperança sem sentido, sem propósito e sem objetivo. Versículo 21 de Lamentação 3 diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Qual é o desejo do profeta? Ele está naquela situação, mas ele não quer permanecer ali. Ele está consciente de que a situação dele é difícil, de que as coisas não caminham como ele planejou. Ele sabia que chegaria a esse ponto, que a vida dele foi dura, e agora o que tem daqui para frente é algo muito mais difícil. O que ele quer, no entanto, é ter esperança. E como ter esperança quando olhando ao nosso derredor não há motivos para tal? Como ter esperança olhando para governadores que, perdidos, não sabem o que fazer perante uma ameaça de um vírus? A única coisa que conseguem fazer é impedir que as pessoas trabalhem e tenham o acesso digno ao seu sustento. E como nós vimos então,
Durante esse mais de um ano, alguns que já foram até presos, porque usaram dinheiro público com um propósito diferente daquele para o qual ele foi destinado. E como você então, olhando para tudo isso, sabendo que tem um parente seu entubado no hospital, e aquele dinheiro que poderia estar propiciando um atendimento melhor foi usado pelo governo em outro propósito. E você olha então toda essa circunstância difícil e dura da sua vida. Talvez você não entenda o que se fala nesse sentido, porque você, como algumas pessoas que eu conheço, não precisam se preocupar com o dia de amanhã, se o salário vai cair na conta. Olha e não vê futuro. Olha e não vê justiça. Só vê a pesada e dura mão de Deus punindo o povo por causa do pecado. Jeremias, ele quer sair da condição em que ele está. E ele precisa se apegar em algo que lhe faça olhar para o futuro. Não mais para o passado, não mais para as suas dores. O que Jeremias se propõe a fazer não é simplesmente esquecer das coisas ruins que aconteceram. Não é fingir que não dói. Não é negar a realidade da angústia. O que ele precisa é superar e suplantar toda a sua mazela, toda a sua desgraça e desalento com algo muito maior do que essas coisas. As más lembranças, elas não podem ser apagadas. Lembrança não pode ser esquecida, mas elas podem ser vencidas com alguma coisa bem maior. E é nesse sentido, então, que Jeremias ele conduz o seu pensamento a partir do versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Primeira coisa que Jeremias chama a atenção é acerca da misericórdia de Deus. Por que guardar no coração, por que manifestar na alma esperança? Não porque nós acreditamos inteiramente no nosso governo, na nossa ciência, nos nossos conhecidos, nas nossas habilidades. Nós devemos guardar confiança, porque primeiro, Deus é misericordioso. Porque mesmo o povo sendo castigado pelo pecado, mesmo o povo recebendo a paga por tudo aquilo que eles fizeram de errado, mesmo debaixo da admoestação profética de Jeremias, ainda assim, Jeremias ele olha para aquele povo, sendo perseguido e destruído, e diz que existe esperança, porque Deus é misericordioso. Se Deus não o fosse, estaríamos todos perdidos, condenados por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades, mas Deus é misericordioso, então nós podemos acreditar e renovar nossa esperança, não com base nas pessoas, não com base nos nossos sentimentos, na nossa mente, na nossa inteligência, nas nossas expectativas, nas nossas criações, nas nossas decisões, mas nós podemos ter esperança, porque Deus, Ele é misericordioso, e é um tipo de misericórdia que é tratado aqui por Jeremias de duas maneiras. Primeiro, essas misericórdias jamais acabam. Deus não é um Deus cuja misericórdia se encerra, se esgota. A misericórdia de Deus não tem fim. Primeiro, a misericórdia de Deus não tem fim. Deus, ele sempre é misericordioso, Deus sempre é misericordioso, e também diz o texto, nós acreditamos na misericórdia de Deus, porque as misericórdias de Deus, elas se renovam, elas não envelhecem, elas não caducam, elas não ultrapassam o prazo de validade, elas estão sempre novas, sempre ali conosco. E Deus, por ser misericordioso, é visto como um Deus fiel.
Foi o próprio profeta Jeremias que profetizou que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. E o profeta Jeremias, então, ele olha para essa promessa de Deus de que em 70 anos Deus restauraria o povo à sua terra, e e Jeremias fala: Deus é fiel porque ele vai cumprir essa promessa. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso com uma misericórdia que jamais acaba e que nunca envelhece. Não sei se você já passou pelos seus momentos mais críticos, mais duros, mais intensos de dor. E é nesse momento que as nossas lágrimas são alimentadas com aquele pensamento que nos machuca, que nos fere. E o que Jeremias está dizendo: eu vou alimentar meu coração, a minha mente, com o pensamento e a certeza de que Deus, ele tem compaixão e misericórdia. Mas não só isso, versículos 22 e 23, versículo 24, olha que lindo. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é o Senhor. Quantos crentes de maneira genuína podem declarar, com toda a convicção, de que tudo o que eu tenho é o Senhor? Nós nos achamos proprietários e donos de muitas coisas. Enfim, muitas estão no nosso nome: a casa, o carro, a moto, o trabalho, o dinheiro, a conta no banco. Então nós nos sentimos proprietários e donos de muitas coisas. Mas no fim de tudo, a nossa única porção, a nossa única herança, quando as coisas começam a perder todo o sentido e toda a validade, quando nós não encontramos mais valia e benefício nos nossos bens materiais, nos nossos títulos, nem no nosso trabalho, e nós então começamos a perder o gosto por tudo nessa vida, o que precisa sempre ressaltar em nossa mente é que Deus é tudo aquilo que eu preciso, é tudo aquilo que eu tenho. Veja que Jeremias, ele está perante uma nação que está sendo destruída, as casas estão sendo derrubadas, não há alimento, as pessoas estão morrendo, o templo está destruído e Jeremias não tem nada. Errado, Jeremias agora tem tudo o que ele precisa. Jeremias tem Deus, porque Deus é a sua porção, Deus é a sua herança. E nesse momento de plena entrega, de fragilidade e carente da misericórdia do Senhor, ele declara que Deus é tudo o que ele tem. Muito fácil nós declararmos que Deus é tudo o que nós temos quando nós temos muitas coisas. No conforto do nosso lar, utilizando as nossas redes sociais, satisfeitos com o nosso trabalho, com saúde, gozando dos benefícios desse mundo. É muito fácil dizer: Deus é bom demais, Deus é misericordioso, Deus é minha porção, Deus é minha herança. Quando tudo começa a se acabar, quando as coisas começam a ser tiradas de nós, tudo aquilo que nos dava essa sensação de segurança, a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, o nosso dinheiro, a nossa pátria, a nossa saúde, os nossos títulos, os nossos empregos, e todas as coisas começam a ser tiradas, o nosso coração é testado para saber se de fato temos a convicção e certeza de que Deus é tudo que temos. Jeremias, ele declara de uma maneira profundamente confiante e sincera que Deus é a sua herança, Deus é a sua porção. E no versículo 25, ele então descreve aquilo que ele precisa lembrar. Jeremias precisa lembrar que Deus é misericordioso, que ele tem Deus e Deus é suficiente para tudo. E terceiro, ele precisa lembrar que Deus é muito bom. Versículo 25, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. A bondade é o amor de Deus em ação, não é o amor declarado.
não é uma declaração, uma fala, um cântico, uma música. A bondade é quando Deus ele começa a agir em favor de alguém motivado pelo seu amor. Perceba que toda a circunstância que Jeremias vivencia naquele momento parece indicar tudo menos que Deus seja bom. As coisas saíram do seu controle. Ele perdeu tudo que tinha. Ele agora vê aquela nação, que é a sua nação, o seu povo, a sua terra, ser completamente destruída. E ele traz à sua memória que Deus ele é bom. Aquele povo está sendo disciplinado não porque Deus é um Deus cruel, mas porque Deus é um Deus bom e o povo não ouviu esse Deus bom. Deus tem prazer em abençoar. O texto diz que Deus é bom para os que sabem esperar nele, e Deus é bom para aqueles que o buscam, coisa que o povo não fez, não esperou no Senhor, não buscou o Senhor. O que, querido, amado, amada, precisamos guardar nesse momento em nossa mente para desenvolvermos, para termos uma esperança acima de toda prova e nesse tempo difícil? Que Deus é misericordioso, que independente de tudo, Deus é tudo que temos e que Deus ele é muito bom. Que Deus ele é muito bom. Hoje nós vivemos um tempo marcado pela desesperança, pelo desalento, pela desilusão. Tudo ao nosso redor contribui para um estado de espírito desesperador. Os homens permitiram a disseminação de uma doença. Não afirmo que eles a criaram, mas eles permitiram que a doença se disseminasse. Os interesses políticos se sobressaem aos interesses públicos. A nossa economia está devastada. Um ano após começar tudo isso, não temos melhorias significativas no sistema de saúde, mas a culpa é do povo que precisa trabalhar. A justiça é torcida. Vivemos num país que o certo é errado e que o errado é certo. Corruptos ficam fora da cadeia, mediante auspiciosa bênção daqueles que deveriam resguardar a Constituição Federal. A maldade e a injustiça se desenvolvem cada vez mais. O que rege a nossa sociedade não são os atos de bondade e de compaixão, mas a promiscuidade, o uso de drogas, a homossexualidade e tudo aquilo que vai contra os valores santos da palavra do Senhor. Quando nos deparamos com uma situação dessa, que se abate sobre a nossa sociedade que nós como igreja estamos inseridos, não como fatores de governança, nós não somos políticos, no sentido próprio do termo, científico do termo. Quando se abate, então, tal situação sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas que amamos, que conhecemos, às vezes sobre nós mesmos e nossas perdas, a possibilidade de que o nosso coração seja tomado por esse desalento, por essa falta de esperança é muito grande. E talvez não precisa ser um vírus que conduza você a uma situação desesperadora. Não precisa tanto. Talvez uma frustração, problema familiar, fim de um namoro, e tudo então na sua vida parece começar a girar sem rumo e sem sentido, e você se sente completamente perdido e desesperançoso. Aqueles que não conhecem a Deus deveriam nas suas vidas viver uma vida desesperançosa,
e desalentadora, porque mesmo que tenham toda a bonança desse mundo, estão guardados para a condenação eterna. Eles deveriam se preocupar, eles deveriam ter medo, eles deveriam viver lamentando e pranteando. Os crentes que conhecem a Jesus deveriam guardar no seu coração a firme esperança, porque conhecem e servem a um Deus que é misericordioso, bondoso e compassivo. Nós não temos razões, amados, para guardarmos em nosso coração desconfianças no que diz respeito ao cuidado de Deus em nosso favor. O Senhor nos guarda, Ele nos ama, e por mais que não consigamos discernir determinados acontecimentos da nossa vida como parte de um cuidado especial de Deus por nós, devemos sim guardar no nosso coração a certeza de que, independente do que acontecer, Deus ele é misericordioso, Deus é tudo o que temos e Deus é muito bom para conosco. Conhecendo eu Deus como eu conheço, ainda assim sofrendo todas as penas desse mundo, as penas passageiras deste século, toda a provação, toda a perseguição e toda a dificuldade, eu ainda deveria chegar à conclusão de que Deus é bom, porque o que Deus preparou para mim, a minha herança não está nesse mundo, a minha promessa, a minha herança está no céu. Nós não podemos guardar então no nosso coração aquele sentimento de que tudo está preparado para nós nesse lugar e de que Deus tem um compromisso conosco, de que tudo corra bem nesse mundo. De maneira nenhuma. A Bíblia fala que aqueles que querem viver piedosamente com Cristo sofrerão perseguição. O mundo me odiou, disse o Senhor, e também vai odiar vocês. A nossa esperança e o alento do nosso coração deve ser manifestado para além das coisas desse mundo. Porque se tudo isso nos for tirado, se tudo isso for arrancado da nossa vida, ainda que seja a nossa família, ainda que sejam os nossos bens e a nossa saúde, ainda assim o Senhor é minha herança, Ele é minha porção, Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu preciso. Quando a sua mente estiver absorta, envolvida, naufragando, mergulhando, se afogando nos sentimentos mais negativos possíveis desse mundo. Quando você não conseguir olhar além das suas próprias lágrimas, lembre que Deus é misericordioso, que as suas misericórdias não têm fim, que elas se renovam a cada manhã, elas estarão lá a seu favor, disponíveis para lhe ajudar, para lhe abençoar, para lhe fazer caminhar, para lhe fazer respirar novamente, para renovar a sua esperança, não nesse mundo, que esse mundo está entesourado, guardado para o fogo, mas a esperança de que o Senhor nos guarda para a vida eterna. O Senhor é misericordioso. O Senhor é tudo o que temos e o Senhor é bom. Nas nossas lutas, dificuldades, vamos repetir a exaustão para o nosso coração, para a nossa própria alma, que Deus é bom para aqueles que esperam nele. Porque o Senhor é. Quem disse isso? Um homem que estava sentado num monte, assistindo a cruel destruição do seu próprio povo. E ele precisava encontrar esperança. Ele encontrou esperança no Senhor. Que você, amado, deposite a sua fé, sua confiança e sua esperança no Senhor. Não naquilo que vê, não naquilo que você vê, não naquilo que você toca, não naquilo que você tem, não naquilo que você espera, mas única e exclusivamente no Senhor.